Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar como foi o meu 7º semestre da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Mas antes da gente começar o vídeo, se tu ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveita e já se inscreve, compartilha esse vídeo para mais gente saber como é a Faculdade de Arquitetura e também me siga lá no meu Instagram, que eu vou deixar o arroba aqui embaixo. E porque se tu ainda não me segue lá, eu dou várias dicas que eu não conto aqui no YouTube e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Inclusive, eu tô fazendo por lá um resumo de como foi desde o meu primeiro até o 7º semestre. Então, se tu quiser saber como foi, tem que ir lá olhar, porque eu não vou fazer vídeo aqui pro YouTube, tá bom? Então tá. Bom, eu tô no 7º semestre, mas é aquele negócio, né? Eu tô um pouco no 7º, um pouco no 5º, um pouco no 3º. Inclusive, eu acho que do 7º semestre mesmo eu não peguei nenhuma matéria. Mas tudo bem, elas vão aparecer por aqui em algum momento, então não se preocupem. E só pra vocês saberem que não necessariamente eu fiz todas as matérias do 7º semestre, tá? Então, nesse semestre eu fiz 3 matérias só. Mas tudo bem, né? É pouco, mas uma hora a gente chega lá. Eu peguei instalações hidrossanitárias, desenho digital 3 e projeto 2. E aí eu vou contar um pouco sobre cada uma agora, tá? Bom, esse semestre, eu acho que para a maioria das pessoas foi muito atípico e bem turbulento. Eu, na verdade, fiquei bem perdida quando começou esse negócio de aula online. Foi tudo por água abaixo, porque sério, eu nunca mais consegui me encontrar. Mas no fim deu tudo certo, né? Passei, isso que importa. E aí, eu acho, na verdade, que isso aconteceu para todo mundo, né? Porque ninguém imaginava que ia acontecer essa pandemia. E não tem o que fazer, né? Eu vou começar por instalações hidrossanitárias, tá? Bom, eu não sei quem já fez essa matéria, mas instalações hidrossanitárias, para fazer essa matéria, tem que fazer antes instalações elétricas. E hoje eu tava meio com medo, porque assim, eu odiei instalações elétricas. Meu professor de instalações elétricas, inclusive ele vê meus vídeos, mas assim, professor, desculpa, o senhor é muito querido, só que a matéria, assim, realmente não é uma das melhores, mas tudo bem, né? Instalações hidrossanitárias é parecida com elétrica, mas é muito mais fácil. Então, se tu ainda não fez, não se preocupa, tá? Porque é bem tranquila. E, na verdade, é meio chatinha, mas é bem mais fácil do que elétrica, o que já é um grande alívio, né? Então, tá. Nessa matéria, a gente aprende sobre água e tudo de água, né? É dimensionamento da água. Então, a gente tem um prédio, uma casa e tem que dimensionar os canos e tal para tudo funcionar e a água chegar, né, onde ela precisa chegar. Bom, a gente aprendeu a fazer, então, dimensionamento de água fria, água quente, esgoto, águas pluviais, GLP, combate a incêndio e gás, que eu falei já, acho, né? E assim, é basicamente dimensionar os canos, as bitolas, não sei se tem bitola. Enfim, é basicamente dimensionar tudo que tem água, ou seja, tem cálculo, tá? Se essa é a tua preocupação maior, tem cálculo, já vou adiantando, mas é bem fácil, não é nada comparado com sistemas, por exemplo, só que a parte chata é que são trocentas milhões de tabelas que tu vai precisar cuidar pra fazer os cálculos e dimensionar tudo certinho. Aí a gente usa uma apostila que tem essas tabelas, tem as fórmulas. Então é bem tranquilo assim, só que tu precisa se concentrar bastante, porque é aquele tipo de cálculo que se tu erra o início, tu erra o cálculo inteiro, sabe? Então precisa de concentração, paciência e nada do que fazer 300 exercícios não vai ajudar. Bom, pra ser bem sincero, eu não lembro dos primeiros trabalhos que a gente fez, mas eu acho que foram uns 5, 6. E os primeiros eu sei que foram de esgoto e água pluvial, que eu não gostei muito. E depois desses foram os de dimensionamento de água fria e água quente, que é mais ou menos assim, o professor passou um edifício, um prédio pra gente, e daí nós tínhamos que encontrar o ponto crítico, que geralmente é o chuveiro mais alto, mais difícil, enfim. E aí a gente encontra esse ponto crítico e a partir disso faz a tabela, que é uma tabela gigantesca que tem um monte de coisa que tu tem que cuidar e fazer trocentas fórmulas, bem chata, foi assim, o pior conteúdo. Eu acho que meus colegas vão concordar comigo, porque é o conteúdo mais chatinho dessa matéria. Mas depois que tu acerta é bem legal, né? Vale a pena o estresse. E daí é isso. Isso serve pra, por exemplo, tu saber a altura certa pra colocar a caixa d'água, pra água chegar bonitinha no teu chuveiro. E é mais ou menos isso, tá?
Não vou falar muito para não passar vergonha nesse vídeo, caso meu professor assista. O último trabalho foi o mais fácil, que era de GLP-H, para quem não sabe. E foi o último conteúdo que a gente teve. E é super fácil. Na verdade, eu nem lembro como que é, mas eu sei que é bem facilzinho o cálculo. O lado bom dessa matéria é que não teve prova, até porque não ia fazer o menor sentido ter uma prova online, né? Então, no lugar da prova, a gente fez um monte de trabalho para ter a nossa nota. E aí, eu passei nessa matéria com média 8. Para quem não sabe, a faculdade que eu faço, a média é 7. Então, tu soma os 2 bimestres e no final tem que dar 7. E aí eu passei com 8. O que é uma maravilha, tá? Porque em elétrica, por exemplo, eu nem lembro com qual média eu passei, mas eu sei que eu aproveitei tudo que a faculdade fornece de prova. Eu fiz exame, fiz prova de segunda chamada, fiz prova normal, fiz trocentos tipos de prova. E não sei nem como eu consegui passar. Então, 8 já é assim, ó, uma coisa muito ótima. Próxima matéria, desenho digital 3. Desenho digital é a matéria que eu mais me estresso em toda a faculdade. Eu prefiro fazer sistemas do que desenho. Sério. E aí, essa é a última, finalmente, né? Graças a Deus. Então, me livrei. Obrigado, Senhor. Nessa matéria, a gente vê os softwares que nós vamos precisar usar durante o curso inteiro, né? E isso, na verdade, é um ponto bem positivo que tem na minha faculdade, porque eu já ouvi gente falando que não tem nenhuma matéria que ensine a mexer nos programas. Então, na minha tem 3. E isso é bem bom, né? Porque, imagina, não ter, eu não sei nem como seria não ter essas matérias, como que a gente ia aprender. Em Desenho Digital 3, a gente aprende uma parte mais complexa do ArchiCAD. Em Desenho Digital 1, a gente aprende AutoCAD, que eu odeio AutoCAD com todas as minhas forças. Assim, ó, não sei como vocês conseguem gostar de AutoCAD, sinceramente. Mas aí a gente aprendeu AutoCAD, SketchUp, um pouquinho o básico do SketchUp. Em Desenho Digital 2, a gente viu ArchiCAD, ferramentas... A gente deu o início, né, do ArchiCAD, o básico. E em Desenho Digital 3 são as ferramentas mais complexas e um pouco mais difícil. O nível ficou um pouco mais elevado, tá? Mas foi bem boa essa matéria, apesar de eu não gostar e eu me estressar e me irritar bastante com o programa, ela é muito boa para o nosso desenvolvimento, né? Primeiro, a gente fez uma revisão de todas as ferramentas básicas do ArchiCAD, porque eu tinha colegas que nunca tinham mexido no ArchiCAD, que usavam Revit ou que vieram de outras faculdades. Então, o professor deu essa revisão para nós. Ainda bem, por causa que fazia muito tempo que eu não mexia no ArchiCAD. E aí, depois disso, a gente foi vendo as ferramentas mais... como é o nome? As mais aprofundadas. A gente aprendeu a desenvolver e a modular no ArchiCAD estruturas complexas, como o Steel Frame. E aí, a partir disso, nós fizemos o nosso primeiro trabalho, que foi um habitat contemporâneo, conceitual, que o meu ficou uma bosta. E até foi sobre esse trabalho que eu fiz uma IGTV lá no meu Instagram, mostrando como que eu fiz a capa do trabalho, os programas que eu usei. Então tá bem legal o vídeo, se tu quiser ir lá conferir. A gente viu o navegador do ArchiCAD e a parte de criação de vistas, de documentação, que pra mim é o mais difícil, é o que eu mais me estresso. Mas aí a gente viu melhor e eu consegui aprender finalmente, né? Porque era a minha última chance de aprender. E também detalhamento sobre posição gráfica, luminotécnico e tudo que eu ainda não tinha visto no ArchiCAD eu vi esse semestre nessa matéria. O nosso segundo trabalho foi um projeto de interiores, mais ou menos, que a gente teve que desenvolver para a casa FMPW, acho que é o nome dela, todo o projeto de interiores dela. E o detalhe era que nós tínhamos que fazer os móveis todo no ArchiCAD. Foi um desafio, porque eu não sei, para quem mexe no ArchiCAD sabe que não existem ferramentas de objeto, para criar objeto dentro do programa. Então a gente modulou tudo com viga e laje e pilar. Então foi bem legal, mas é um pouco trabalhoso assim, só que... Foi um grande aprendizado, porque daí a gente percebe que nós não precisamos, por exemplo, ficar mudando de programa. Tem tudo dentro do ArchiCAD, sabe? Então foi bem boa essa matéria. E aí a gente desenvolveu esse projeto, então, de interiores. E aí nesse mesmo trabalho a gente também teve que fazer a criação de vistas, classificação, ver os vegetais, fazer o luminotécnico e o detalhamento da mobília. Então,
teve bastantinha coisa que a gente nunca tinha visto. Foi bem bom, assim, porque eu não sabia que dava pra fazer tudo isso no ArchiCAD. Geralmente a gente faz no ArchiCAD, daí faz no SketchUp, daí passa pro Illustrator, vai pro Photoshop e não precisa, tem tudo dentro do ArchiCAD, sabe? Então isso é bem bom. Não sei fazer muito bem ainda, mas ajuda já bastante, né? E o nosso terceiro e último trabalho foi um prédio que a gente teve que modular para aprender a usar o módulo associativo. Então o professor nos passou a planta do prédio, que a gente teve que colocar, a planta era toda sem cota, e aí a gente importou ela para dentro do ArchiCAD, e aí faz algum comando que eu não lembro mais, que tu consegue mudar a escala dela, e aí a gente só passava, contornava aquelas linhas aproximadamente, porque não é exato, e aí usa o módulo associativo, que tu faz todo o primeiro pavimento, a gente fez o térreo e o primeiro pavimento. E aí tu só vai copiando, sabe? Não precisa fazer tudo de novo em cada pavimento, porque eu acho que eram 4 ou 5 pavimentos o prédio, então imagina ter que fazer tudo, né? Esse trabalho foi o que mais deu problema, porque assim, esse semestre eu falei, ó, vou dar um basta em fazer projeto sozinha, porque eu nunca gostei muito de fazer trabalho em dupla ou em grupo, porque eu sou aquele tipo de aluna que gosta de fazer as coisas do meu jeito, sabe? Então, eu falei, não, esse semestre já tá todo errado, então eu não vou fazer as coisas sozinha, não vou passar raiva sozinha. E o que deu de ruim no nosso trabalho foi que os nossos arquivos, eles davam erro. Durante os trabalhos, quando a gente fazia sozinho, sem ser na aula, dava esse erro, né? E quando a gente chegava para assessorar com o professor e gravava a tela para ele ver, daí magicamente o programa funcionava. Mas aí o professor entendeu e no fim a gente conseguiu entregar, né? Não sei nem como. Eu sempre falo e vocês não acreditam, né? Estudante de arquitetura passa sufoco, as coisas parecem que não vão dar certo, mas elas têm que dar certo de um jeito ou de outro. E aí sempre a gente dá um jeito pra fazer funcionar, né? E conseguir entregar o trabalho. E dessa matéria foi isso, eu passei com média 7,5, o que assim, ó, é ótimo, tá? Porque pra desenho digital, pra uma matéria que eu não gosto, tá show, passei, isso que importa. E aí a última matéria é projeto 2. Eu vou fazer um vídeo só de projeto, porque projetos são as matérias mais importantes da faculdade de arquitetura, então eu acho que tem que ter um vídeo só para projeto. E aí eu vou fazer, mas aqui nesse eu vou contar mais ou menos por cima como que foi, tá? Bom, basicamente foi um projeto de reforma que a gente ficou o semestre inteiro em função dele. Foi dividido em 3 partes. A primeira foi fazer o levantamento do terreno, do bairro, da cidade, de tudo que vocês imaginam, que é a parte mais chata. E aí a gente ficou o primeiro bimestre, acho, todo fazendo isso. Ver código de obras, plano diretor, a matrícula do imóvel, então tem toda essa parte mais burocrática. Aí a segunda parte foi a reforma, a nossa proposta, o conceito, as nossas ideias, inspirações. E essa parte mais, não foi a reforma em si, mas foi a nossa proposta pro final. E a última parte foi a reforma e o projeto final, que daí era bem mais simples, demorou bem menos tempo, inclusive. E aí a gente alterou algumas coisas que a professora pediu, viu que dava para melhorar, e aí deu os últimos detalhes para entregar. E aí teve também que fazer maquete e tudo certinho. Até eu fiz um vídeo, um study vlog dessa última parte, eu vou deixar aqui para vocês clicarem e irem lá ver se vocês ainda não viram. E tá bem legal o vídeo, eu recebi bastante mensagem das pessoas falando que gostaram, que ajudou, que tinham dúvida em saber como que era um projeto. E aí eu mostrei tudo lá. E essa matéria foi a única que a gente teve prova. Não vi muito sentido em fazer uma prova à distância, mas aí teve prova e era bem fácil. E a gente entregou junto com o projeto final. E a parte boa é que a gente não precisou plotar nada, então me economizou um bom dinheiro e foi tudo online, né? Então é uma parte super positiva, que eu não sei se você sabe, mas a gente gasta um rim fazendo plotagem e encadernando e tal. E aí eu passei em projeto com média 8,25. A média nas matérias de projeto é 5 e aí não tem exame no final, né? Senão não alcança a média. E é isso, passei com 8, que foi a melhor nota, né, do semestre inteiro.
E é isso, gente. Esse foi o meu 7º semestre da faculdade. Me conta aqui nos comentários o que tu achou do vídeo, se tu já fez essas matérias, em qual semestre tu tá, pra eu saber. E é isso, não esqueçam de deixar o seu gostei, que me ajuda muito. Compartilhe o vídeo para os amigos de vocês e para todo mundo. E também ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo meu, porque às vezes eu sumo, mas aí quando eu volto, vocês não ficam sabendo. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!